Olá, candidato do Enem. Eu sou o professor Wagner Lemos, de Literatura do curso FIC, em Aracaju, Sergipe. Hoje nós vamos falar sobre literatura do início do século XX, mais exatamente do pré-modernismo, um momento de transição entre a literatura do século XIX e a literatura do século XX. Hoje, o nosso foco é sobre a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Primeiro, nós vamos fazer nessa breve exposição alguns pontos importantes que você deve lembrar. O pré-modernismo, como já disse, esse momento de transição da literatura, ele tem um foco especial a respeito desse olhar da literatura sobre o próprio Brasil. Então, nunca se esqueça que as 4 personalidades da prosa, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha e Lima Barreto, foram essenciais para os autores do Brasil pensarem o Brasil. Nesse caso, nós teremos em Graça Aranha o inaugurador desse período com a obra Canaã, sequenciado pelo Euclides da Cunha com Os Sertões, que é uma obra monumental e que tem como sua abordagem a Guerra de Canudos, ocorrida na década de 90 no Brasil, e no Brasil do século XIX, e também teremos Monteiro Lobato focalizando o interior de São Paulo e Lima Barreto, o subúrbio do Rio de Janeiro. Um caso à parte, é bem interessante lembrar que teremos a poesia de Augusto dos Anjos, um autor bastante peculiar, com termos científicos e com suas metáforas inusitadas. Mas hoje o nosso olhar recairá sobre os sertões. A primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse, para que fizesse uma excelente prova, para que pensasse bem as habilidades do Enem, é o seguinte: você tem que lembrar que em Os Sertões, embora tenhamos uma abordagem sociológica, histórica, geográfica, temos, acima de tudo, uma obra literária. Não importa a abordagem que ela traz, mas sim também, não importa apenas, a abordagem que ela traz, mas sim também a questão de termos, em Os Sertões, um trabalho exaustivo com a linguagem. Temos a recriação literária com Euclides da Cunha. Ele não é apenas um autor que faz uma obra de cunho político, de um cunho histórico, mas é uma obra que de difícil classificação por ser uma mescla de gêneros literários e que tem como olhar uma denúncia a respeito do que a República fez com o Brasil do século XIX, com sertanejos na Bahia do século XIX. Note que na mescla de gêneros de que falei agora há pouco, nós temos uma mistura entre gênero épico, ensaio científico, narrativa ficcional, porque o gênero se mescla aí, e também um caráter de, muitas vezes, uma prosa poética. É importante lembrar que trechos da obra revelam esse cuidado linguístico, como, por exemplo, a passagem que, para definir o sertanejo, o Euclides da Cunha o chama de Hércules Quasímodo. É interessante você notar que, para fazer uma metáfora sobre o sertanejo, Euclides da Cunha vai à literatura francesa, vai à literatura grega, aos mitos gregos, para criar uma palavra, para efetuar um neologismo e definir o sertanejo como aquele Hércules forte, resistente, Quasímodo. O personagem Quasímodo é o Corcunda de Notre Dame da obra de Victor Hugo. Então é interessante notar que nessa mistura das palavras, ele consegue criar uma palavra que vai significar aquele forte, porém desfigurado, sofrido como Quasímodo. E é importante lembrar também que não só isso, mas temos também um caráter científico na obra que se revela nesse Brasil do final do 19 e início do 20. A obra publicada em 1902 vem com toda a herança, com toda a bagagem do determinismo, a ideia positivista de que o homem é um produto do meio, da raça e do momento histórico. E que é o lema que vai servir de inspiração para a divisão da obra. Notem que a terra vai equivaler ao meio, o homem é definido pela raça e o momento histórico equivalente à luta, e que são as partes que compõem a obra Os Sertões: a terra, o homem, a luta. Importante também lembrar que passagens importantíssimas do combate de Canudos, presenciado pelo Euclides da Cunha no sertão baiano, vão ser
Destaque na obra como a morte de Antônio Conselheiro ou como desfecho em forma de genocídio de que vai tratar o Euclides da Cunha. Bem, esse é apenas um breve lembrete do que é os Sertões, do que representou a obra no início do século XX, esse olhar do Brasil sobre o Brasil, especialmente um Brasil dos excluídos, um Brasil dos abandonados pelo governo federal, e que quando o governo vai olhar para eles, é com um olhar de morte, com um olhar de guerra. É importante lembrar que a literatura do século XX, assim como as demais manifestações artísticas desse mesmo período, terão um caráter social importantíssimo. É importante lembrar, não esqueça de modo algum, futuro universitário, nosso candidato do Enem, a arte, de um modo geral, especialmente a literatura no século XX, ganharão uma temática social de cunho fortíssimo, que vai se debruçar não só em Os Sertões, mas em Canaã, posteriormente em Vidas Secas, em João Cabral de Melo Neto com Morte e Vida Severina e outras obras importantíssimas do século XX. Bem, essa é a última palavra da gente. Boa sorte, bons estudos. Esperamos vocês aqui. Abraço.